Amados irmãos, boa noite, irmãs, boa noite, graça, paz da parte do Senhor Jesus. Queremos dar as boas-vindas a você nesse culto das 18 horas da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, que esse culto seja um culto abençoado, que você possa participar conosco, que você possa se sentir bem e que os cânticos e a palavra e tudo aquilo que fizermos nesses instantes de culto, em primeiro lugar, seja para a honra e glória do Senhor, e segundo, nós possamos ser edificados com tudo aquilo que ouvirmos e cantarmos e orarmos e lermos nesta noite. Que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Oremos. Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nesta noite buscamos a tua presença mais uma vez e pedimos, Senhor, que tu estejas abençoando a cada um de nós, aonde quer que nos encontremos nesta hora, talvez no trabalho, talvez em casa, aqueles que podem ficar em casa e devem ficar em casa, mas alguns trabalham com serviços essenciais. Pedimos que tu os alcance também nesses lugares e abençoa a tua igreja, Senhor, que nesta hora se junta e se reúne em espírito, num só propósito de buscar a tua presença e adorar o teu nome. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para mais uma noite de adoração, o culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Nós aqui já no nosso templo, né? Como eu falei pela manhã, nesse altar de adoração, para louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Estamos nessa noite no tempo comum, dentro do calendário litúrgico, como já explicamos pela manhã. É o tempo das ações, das atividades do Senhor Jesus aqui na terra. E nesse tempo que estamos passando hoje, a igreja tem a missão de proclamar, a missão aqui na terra de proclamar o Evangelho de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos: ligar, conectar pessoas a Deus, como vamos ver no texto que vamos fazer logo em seguida, lá em Mateus. Para que não venham ser desligadas, desconectadas dele, mas sim reconciliadas. Essa é a mensagem que ele nos deu para pregar. Assim também penso que nós cristãos, já ligados, conectados, temos de nos aproximar cada vez mais dele, agradando-se do Senhor. E ele, assim, satisfará os desejos do nosso coração. Então, juntos, vamos entoar o hino de número 303 e, em seguida, fazermos a leitura no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 16, do verso 13 ao verso 19. Salmos e hinos de número 303, a mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, anunciando vou. Embaixador por Deus, de reinos dos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me diz, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor em mim. Reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que
e o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador. Pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor redimiu. Reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem a bênção perenal do bom descanso além. Ali podeis gozar prazer que não tem mar. Venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, e os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor redimiu. Reconciliai-vos já com Deus. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor redimiu. Reconciliai-vos já com Deus. Agora juntos vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, como já mencionamos anteriormente, Mateus 16, dos versos 13 ao 19, que vai nos dizer assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais um domingo, né? Felizes porque temos a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor, de louvar o seu santo nome, de buscar a Ele, de buscar a intimidade, de sentir a presença do Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso que nos proporciona sentir essa presença. Em meio a tantas dificuldades, a gente ainda pode sentir a presença do Senhor. Então nessa noite, aí na sua casa, eu convido a cantar junto conosco, dizendo a Ele que a gente quer buscar Ele. Senhor, eu te quero, eu te busco, eu te procuro. E a gente encontra esse Senhor no silêncio. Amém? Vamos cantar. Eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Senhor, te quero ouvir
tua voz, Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, a coroa conquistar. Eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Oh Deus, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Eu quero tocar, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa presença maravilhosa que podemos sentir. Amém? Ele é o nosso Deus forte, aquele que está à frente de todas as batalhas, aquele que peleja por mim e por você, e aquele que, através dele, nós já temos a vitória. Amém? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor em Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Declare, Jiré, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, o Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te seguindo e haver minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Oh Deus, o
pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Declare: Jiré, Jiré, o Deus da minha provisão. Shalom, Shalom, o Senhor é minha paz. Chamar, o Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa, que tudo governa, que tudo governa. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor com um cântico bem conhecido, e que é um cântico, eu acho que é um cântico do cristão, né? Às vezes a gente tem momentos de altos e momentos de baixa. Acredito que nesse período de quarentena muitos de nós tenhamos passado por esse tipo de situação, né? De desânimo alguns dias, às vezes dias de não querer fazer nada, às vezes o dia tá super em alta e outro dia a gente tá lá embaixo, praticamente no fundo do poço, né? Com o nosso psicológico totalmente fragilizado por conta dessa situação. E um dia desses aí, eu tava assim, bem pra baixo mesmo. E eu lembrei de uma palavra a respeito de Daniel, né? Que era uma pessoa que quis a princípio ser separado, né? Não quis se contaminar com nada. Era aquele que buscava a presença do Senhor, que temia por essa presença, que confiava nele apesar de toda a dificuldade, por mais difícil que ela possa parecer. Ele cria nesse Deus e naquilo que ele podia fazer, nas realizações que ele era capaz de fazer. E assim também nós devemos fazer, crer nesse Deus. Assim como a gente vê na história de Daniel, ele foi duplamente honrado, né? A gente vê Deus ali guardando a sua vida, o honrando por essa fidelidade que ele teve em honrar o Senhor, e que nós possamos ser assim, mesmo em momentos de dificuldade. Não deixes de glorificar ao Senhor, não deixes de engrandecer o seu nome, não deixes de confiar nele. Ele é aquele que vai te socorrer, é aquele que tem te capacitado, é aquele que tem guardado a tua vida, a vida da tua família. Então glorifique o nome dele, amém? Vamos cantar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare. Aleluia, 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 aleluia. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 Amém, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos e todas com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, convido a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes
e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém, assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. O texto que acabamos de ler se encontra localizado entre a primeira e a segunda deportação para o exílio da Babilônia, entre o ano de 597 e 587 a.C. Judá passava por uma grave crise teológica. Eles confiavam cegamente na afirmação de que Judá era o povo do Senhor e por isso eles teriam vitória constante sobre os seus inimigos e também desfrutariam das promessas feitas a Davi de uma dinastia perpétua. Mas eles não levavam em consideração o que haviam feito. Haviam se desviado da aliança que tinham com Deus. Mas mesmo assim, eles confiavam ali que teriam vitória sobre todos os seus inimigos e que também o trono seria ali perpetuado de geração após geração, eternamente. Outra coisa também que o povo tinha consigo era que considerava o templo, né, a religião de Judá, considerava também o povo e a cidade como invioláveis. Mas nós sabemos pelo contexto da história que aconteceu tudo ao contrário disso. Porque Nabucodonosor veio e saqueou o templo, levando todos os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. Também levou cativo parte do povo para a Babilônia e também levou o herdeiro do trono de Judá, cativo também e exilado. Então, nada daquilo havia se cumprido por conta disso, dessa quebra da aliança que Judá tinha se afastado de Deus, buscado outros deuses, se afastado da justiça, mas continuava ainda apegado a essas coisas. Eles se apegavam a essa promessa pela eleição de Deus como se fosse um amuleto, né? Aquela coisa cega, como em alguns episódios a gente consegue perceber na história do povo de Israel, quando eles levavam a Arca da Aliança, né, para ter vitória, como se a presença de Deus estivesse com eles, e algumas vezes eles foram derrotados mesmo estando com a Arca, porque ela era apenas um símbolo da presença de Deus. Mas essa presença não estava com eles quando eles estavam fazendo as coisas de qualquer maneira, quando eles haviam se desviado da presença do Senhor. E a gente vê então esse cenário de decadência da religião, essa confusão, né, entre símbolo e amuleto, entre otimismo e esperança, entre fidelidade e religiosidade. E nesse cenário, os profetas entram em cena. Eles vêm para denunciar todas essas coisas. Eles denunciam o pecado, eles denunciam também as questões de opressão, de injustiça, e dentre eles, o profeta Jeremias tem um papel destacado. Ele atua durante todo o seu ministério num papel de enfrentamento e confronto, né, falando contra Judá,
daquilo que ele havia se desviado da aliança do Senhor, e por conta disso ele não tem uma vida fácil. Ele vai sofrer perseguição, ele vai sofrer ameaças de morte, vai ser preso, jogado numa cisterna. Tudo isso por ele ser uma pessoa que foi fiel àquilo que ele recebeu de Deus. Mas o nosso texto vai apresentar um outro profeta. Vai apresentar Ananias, profeta que, ao contrário de Jeremias, vai ter outro tipo de mensagem. Vai profetizar outra coisa. Ele vai profetizar que esse período de exílio que havia iniciado estava próximo de acabar. Apenas mais 2 anos e tudo voltaria à normalidade. Seria restaurado o templo, todos os seus utensílios iam retornar, aquelas pessoas do povo que foram exiladas iriam retornar, também o representante da família real, herdeiro do trono, também iria voltar. Tudo isso dando uma esperança àquele povo de Judá. Mas é interessante a gente notar que nada disso tinha sido verdadeiramente mensagem de Deus, tinha sido transmitido por Deus a ele para que ele passasse ao povo. E quando nós olhamos para esse ministério de Ananias, nós reconhecemos aqui pelo menos 3 características desse ministério. A primeira delas é que Ananias tinha uma prática profética inconsequente. Ele não mediu as atitudes quando ele arrogou para si o direito de falar em nome de Deus. Ele não pensou no que podia ocasionar as palavras que saíram da boca dele para as pessoas que estavam ouvindo. E falou simplesmente ali aquilo que as pessoas queriam ouvir. Aquela situação que é mais fácil você falar as coisas agradáveis, de você falar coisas positivas, e ele entrou nessa onda e falou ali para aquelas pessoas tudo isso. Olha, as coisas vão melhorar, tudo vai ficar bem, isso aí que está acontecendo com vocês brevemente, mas logo vai passar e Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Mas esse tipo de mensagem é muito perigosa, porque as pessoas têm facilidade de acreditar nisso, mas é altamente frustrante quando nada daquelas promessas se cumprem e as pessoas não veem a realização daquelas coisas nas suas vidas. Mas Ananias não tinha essa consciência. Ele falou ali como se fosse representante de Deus e nutrindo essas falsas esperanças no coração do povo. A outra característica do ministério profético de Ananias era o simplismo. Ele apresentou uma solução rápida e fácil para todos os problemas que o povo estava enfrentando. Ou seja, ele deu um tempo curto e nada daquilo que ia acontecer precisava de uma atitude do povo de Israel em relação ao que estava acontecendo, em relação aos pecados que havia cometido. E isso é uma mensagem muito fácil. E as pessoas aderem a isso tranquilamente porque não exige um compromisso por parte da pessoa. Tudo aquilo que não exige trabalho, que não exige compromisso, é muito fácil e é muito bom de se ouvir. E isso que Ananias estava apresentando àquele povo. Ou seja, não tinha um comprometimento com mudança de vida, com mudança de atitude, com se voltar para Deus. Ia simplesmente acontecer num passe de mágica. E hoje também, nos nossos dias, nós vemos isso em larga escala. As pessoas se apegam a oradores que apresentam soluções milagrosas para aquilo que a pessoa está precisando. Olha, em tanto tempo vai acontecer isso, se você colocar, como se Deus fosse obrigado a realizar tudo.
E essas pessoas, né, vão a esses locais, vão até essas pessoas, né, nessa fé de que as coisas vão mudar do dia para a noite. Não vão passar por nenhum tipo de processo, vai ser tudo instantâneo. E nesse tempo que nós vivemos, né, das informações, agilidade, a gente quer as coisas assim, né, do dia para a noite, rápido, num estalar de dedos, num clicar ali no computador ou num toque no celular. E nós precisamos ter cuidado para não cair nessas armadilhas de apresentar e confiar em soluções simples. A terceira característica do ministério profético de Ananias era que ele era uma pessoa alienada. Jeremias vai fazer essa advertência a ele. Olha, essa mensagem que você está entregando, ela não encontra eco nos profetas que vieram antes de mim e vieram antes de você. Ou seja, ele não conhecia a tradição profética, que os profetas tinham esse papel realmente de enfrentamento, de chegar e falar para as autoridades e falar para o povo aquilo que eles precisavam ouvir, como eles precisavam se corrigir, o que eles precisavam fazer para se voltar a Deus e para voltar à aliança que havia sido quebrada. Ananias simplesmente não tem compromisso com nada disso. Ele surge como alguém que, né, não cai do céu ali naquele momento, ele não está preocupado com nada que veio antes dele e porventura também com nada que virá após ele. Ele simplesmente lança uma palavra ali desconectado de tudo, do passado e do presente. E quando a gente olha para essas características do ministério profético de Ananias, leva a gente a pensar a respeito do ministério profético que a igreja tem, do papel que a igreja deve desempenhar na sociedade. Tem sido o nosso papel relevante nesse sentido, de nos apresentarmos como profetas de Deus. E eu penso em pelo menos 3 características que nós devemos ter para que nós desempenhemos um papel relevante na sociedade. O primeiro deles é a fidelidade. A prática profética da igreja precisa ser fiel a Deus, fiel às Escrituras. Nós precisamos estar conscientes da responsabilidade que é falar em nome de Deus, de ser porta-voz dele, de ser seu mensageiro. Isso não é algo que nós podemos tratar de qualquer maneira. Não devemos nem colocar palavras na boca de Deus e nem devemos omitir nada daquilo que ele quer que nós falemos. Então nós precisamos ser totalmente fiéis, falando somente aquilo que é o necessário. Aquilo que ele nos falar, nós devemos transmitir. Como o profeta Micaías certa vez falou, chamado para profetizar a respeito se os reis de Judá e Israel deveriam ir ou não à guerra, ele falou essa palavra: tudo que o Senhor me disser, isso falarei. É esse que deve ser o papel daquele ou daquela que deseja ser um profeta de Deus. Precisa ser fiel a tudo aquilo e entregar na integridade tudo aquilo que Deus colocar e falar. O segundo da característica é a responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade no tratamento de tudo, de todas as situações que se apresentam. Existem temas que são, difíceis, complicados, e na vida não há atalhos, não há caminhos fáceis. Nós precisamos enfrentar cada problema, cada situação de frente e da maneira adequada. Precisamos também nos aprofundar no estudo dos temas que se apresentam. Hoje em dia, há tantos temas que nós precisamos abordar, como racismo, violência contra a mulher, homofobia e
tantos outros que necessitam de uma resposta, e nós como igreja precisamos tratar esses temas não com superficialidade, mas precisamos saber daquilo que estamos falando, nos aprofundar, buscar também nas Escrituras respostas para essas situações e também buscar nos comprometermos com ações de curto, médio e longo prazo que vão fazer com que as realidades sejam transformadas, com que esse tipo de situações não aconteçam, ou que haja mais consciência das pessoas em relação aos diversos temas. E o terceiro é a continuidade. Nós precisamos entender que Deus fala a nós, mas também falou a outras pessoas. No passado, Deus falou a vários homens e mulheres ao longo da história. E nós precisamos, então, dialogar com esses atores da história. Precisamos dialogar com os apóstolos que deixaram as Escrituras. Precisamos dialogar com os pais apostólicos, com os reformadores, com os teólogos contemporâneos. Tudo isso precisa ser conhecido e precisa nos ajudar. E dessa maneira nós entendemos que o ministério que a igreja tem de ser uma agência profética na sociedade, ele não está restrito somente ao hoje, ao espaço e tempo que nós vivemos, mas ele é um ministério que perdura por gerações e que outras pessoas fizeram, e nós precisamos dar continuidade a esse ministério. Precisamos conhecer aqueles que nos antecederam e ecoar aquilo que eles vêm ecoando ao longo de toda essa trajetória que a igreja vem percorrendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos observar essas questões para que nós possamos viver e desenvolver o nosso papel como agência profética aqui nessa terra de maneira responsável, né, de maneira contextual e de maneira fiel à Escritura. Que o Senhor possa nos abençoar nessa missão e nessa tarefa, e que Ele nos abençoe. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém, e me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.
Colocou o limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Enquanto o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Irmãos, chegamos naquele momento do culto que nós tratamos dos nossos compromissos com a igreja, das diversas campanhas que a igreja desenvolve. Primeiro, não é campanha, primeiro é lembrar os irmãos da fidelidade com a entrega dos nossos dízimos, que faz com que a igreja se mantenha. Com o dízimo de cada irmão, com a contribuição de cada irmão, segundo a prosperidade, segundo aquilo que Deus lhe concede, que a igreja se mantém nos seus muitos ministérios, nos seus trabalhos, nas suas atividades, no estar em dia com os nossos compromissos e com as nossas responsabilidades. Portanto, lembramos aos irmãos que não deixe de entregar os seus dízimos, seja por via bancária, pelas nossas contas, ou fazendo contato com o secretário da igreja e vendo outra maneira de você fazer chegar a sua contribuição. A segunda lembrança que eu deixo aqui essa noite é sobre a campanha das obras. Nós estamos finalizando as obras da igreja. A igreja, o templo está ficando muito bonito. E quando a gente voltar presencialmente, os irmãos vão ver um outro espaço, um outro layout aqui para a igreja. Isso tem sido feito com as contribuições daqueles que têm sido fiéis na entrega da sua oferta para as obras da igreja. Então, essa nossa campanha vai até o mês de outubro. Então, temos ainda 4 meses para as nossas contribuições. Pedimos que você não deixe de contribuir para que a gente possa terminar as obras, mas terminar sem dívidas. Também lembramos das nossas ofertas para os nossos campos missionários. Então nós temos aí os campos missionários que, graças a Deus, estão bem. Alguns estão funcionando, outros não. Isso por conta de decretos de estados, de municípios,
e nós temos acompanhado e trocado ideia com cada um dos missionários. Alguns deles estiveram pregando aqui durante esse mês de junho, né? E os irmãos também puderam conhecê-los. Agora, no mês de julho, nós vamos ter um domingo que nós vamos ouvir mais um deles, que é o pastor Hamilton, aqui do nosso campo de Belford Roxo. Ele vai também estar nos trazendo uma mensagem. Então, Belford Roxo ainda continua fechado, né? Mas aqui no estado do Rio, Partido do Alferes, lá nosso campo de Avelar, ele aos poucos agora vai começar a se reunir, né, dentro daqueles protocolos estabelecidos pela cidade de Partido do Alferes. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os 2 campos estão abertos e funcionando, também cumprindo as normas, distanciamento, máscara, os álcool gel, enfim, né, funcionando com um número limitado de pessoas, mas estão funcionando. E em Goiás, onde está o pastor Charles, que também está fechado em Pirenópolis, mas está aberto em Anápolis. O pastor Charles está nesses 2 campos, né? E domingo passado ele pregou aqui num dos nossos cultos. Então, esses são os nossos campos e nós temos compromissos com esses obreiros, com esses missionários, de estar enviando, não é, a manutenção para que os campos continuem em funcionamento. Então, estamos agradecendo porque estamos em dia. Nós temos depositado, mesmo nesses meses difíceis, mas temos depositado a manutenção dos missionários em dia. Graças a Deus por isso, graças a Deus por sua fidelidade, graças a Deus porque Deus tem dado condições de pessoas contribuírem. E também lembramos a campanha que nós fazemos a cada domingo para a ação social, para que nós possamos entregar cestas básicas a famílias carentes aqui da igreja, do entorno da igreja, do Morro do Juramento. Nós estamos fazendo essas campanhas e louvamos a Deus porque no sábado da semana passada, que foi dia de entregar essas bolsas, nós entregamos 43 bolsas aqui, mais 10 bolsas que foram lá para o juramento, com a nossa irmã Denise Anselmo e algumas pessoas que ajudaram ela, que foram da mocidade junto com ela, numa campanha também que a mocidade participou, e foram levantadas mais algumas bolsas e mais algumas coisas. Então louvamos a Deus porque nós estamos também atentos para a necessidade das pessoas no que diz respeito ao comer mesmo, ao dia a dia, à vida, né, ao sustento, aquilo que cada um precisa para sobreviver. Então, que você continue nos apoiando, não importa se você é membro da igreja ou não é membro da igreja, a ajudar a outras pessoas. Isso independe se estamos ligados ou não estamos ligados à igreja. Então a sua oferta e a sua contribuição é bem-vinda. Quando você ligar dizendo que fez um depósito ou quer fazer um depósito, e aí você fala com o secretário e diz: isso aqui eu quero que seja destinado para ação social, que seja destinado para missões, enfim, você dá a destinação daquela sua contribuição. Então, vamos estar orando, agradecendo a Deus por nos permitir manter os nossos compromissos e manter as nossas responsabilidades, e que você aí onde você está em casa, você possa orar e pedir orientação de Deus sobre essa sua participação e sobre aquilo que você está sendo tocado por Deus a ofertar para esses ministérios que foram mencionados aqui nesta noite. Enquanto
ouvimos aqui uma música, ore aí, fale com Deus, e eu estarei também aqui em oração. Deus amado, nós louvamos o Teu nome nesta noite, ó Pai, pelas contribuições que estão sendo levantadas nesta hora, pela Tua igreja, pelo Teu povo que está, ó Deus, participando desse culto. Agradecemos pelos dízimos, pela manutenção da igreja, agradecemos pelas ofertas missionárias. Agradecemos, ó Deus, pelas ofertas e as contribuições para a conclusão das obras da nossa igreja. Ó Deus, agradecemos a Ti pelas pessoas que têm sido despertadas para contribuir com o trabalho social da igreja, com a confecção de cestas básicas para as famílias carentes, não apenas da igreja, mas aqui das proximidades, do Morro do Juramento. Somos gratos, ó Deus, porque esse é um momento difícil, mas que a igreja tem respondido a ele. Pessoas têm nos procurado com a vontade, com a disposição de contribuir para que também ela chegue com a sua oferta para a confecção dessas cestas básicas. Ó Deus, que nós possamos mais e mais cestas básicas levantar nesse tempo tão difícil. Há tantas famílias, ó Deus, sem recurso algum, aqui nas nossas proximidades, no nosso entorno. E, ó Deus, elas têm vindo aqui à igreja, têm pedido, nós temos listado seus nomes, deixado elas em lista de espera. E, ó Deus, que Tu possas levantar pessoas, ó Deus, para contribuir, para que nós possamos atender a esses apelos. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e recebe o nosso louvor. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, mais um momento, estou aqui para falar das nossas redes sociais, do nosso Facebook, do nosso Instagram e do nosso canal aqui no YouTube, IECVC Oficial. É muito importante para nós que você deixe sempre o seu like aqui nos nossos vídeos, que você comente, que você interaja conosco, não só pelos comentários, mas também enviando para os seus familiares, para os seus amigos, compartilhando as nossas postagens, porque assim nós poderemos alcançar mais pessoas, não só com os nossos cultos, mas também com as nossas mensagens, com os cafés com Bíblia, com os estudos bíblicos que saem toda semana no nosso canal. Então, deixe o seu like, compartilhe e eu conto com a sua ajuda. Muito bem, irmãos, estamos chegando ao final do culto dessa noite. Somos gratos a Deus por Ele nos permitir realizar esse culto, de chegar até a sua casa, chegar até você em casa, aí onde você se encontra, nesse domingo à noite. Que Deus te abençoe. E que a bênção do Senhor esteja na sua casa, no seu lar, com a sua família. Que você esteja atento a continuar se resguardando, a continuar nos cuidados necessários para evitar a contaminação. Nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro ainda num período muito difícil, crítico, e pedimos a você que não se descuide, mas que continue atento
os cuidados necessários para evitar o risco da contaminação. Sempre terminamos os nossos cultos com uma oração intercessória. Temos alguns nomes que chegaram até nós aqui. E se você quiser enviar o nome de alguém que está enfermo, alguém que está internado, alguém que precisa de oração, ou o seu próprio nome, vai aparecer aqui na tela um telefone de contato escrito pedido de oração. Você manda uma mensagem para esse telefone que está aí na tela, e aí esse pedido chega até nós, e no próximo culto nós estaremos mencionando o seu pedido e o nome da pessoa pela qual nós temos que interceder. Eu tenho aqui os pedidos de oração, pedido por Isaura, que é irmã de Dona Zilda e tia de Elda. Ela está com uma enfermidade muito grave, está fazendo fisioterapia, e nós colocamos o nome de Dona Isaura diante do Senhor nesta noite. Também oramos pela família Beato, que perdeu o seu ente querido, o seu Daniel Beato, que o Senhor chamou à sua presença na semana passada. Então oramos por cada um desses integrantes dessa família. Muitos deles tiveram o Covid-19, estão se restabelecendo, alguns já superaram, já passaram a enfermidade, né? Mas oramos nessa noite por eles, para que o consolo do Senhor esteja sobre as suas vidas. João Augusto, Rod, Ruth, Ana Laura, Roberto, Noêmia, que essas pessoas sejam abençoadas por Deus, e que o Senhor conceda a sua graça e conceda o seu consolo. Oramos por Paulília, nossa irmãzinha, membro da nossa igreja, por Andréia Barroso, por Ariane, por Márcia Faria, por Paulo Vanderlei, Valdemar de Souza, por Luiz Sérgio. Essas pessoas que temos pedidos por elas já há algum tempo, e continuamos intercedendo pelas suas vidas, pela sua saúde. Que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas. Então, os nomes vão aparecer aqui na tela. Nós vamos ter um minutinho de oração. Eu vou orar aqui, você pode orar aí também na sua casa, onde você está. Enquanto você lê esses nomes, ore por essas pessoas, crendo que o nosso Deus é aquele que responde as nossas orações. Então, oremos silenciosamente nesse momento. Logo após eu estarei orando, encerrando o culto dessa noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade, e que possamos ter uma semana abençoada diante do Senhor. Ó Deus amado, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Queremos nesta hora, ó Pai, colocar cada um desses nomes, ó Deus, que aparece aí na tela, colocar na tua presença, colocar esses nomes diante de ti, ó Deus. Tu sabes a necessidade de cada um, tu sabes quais são os problemas, tu sabes quais são as enfermidades. Tu sabes, Senhor, as dificuldades, as circunstâncias que cada um está passando nesse momento. Alguns são de problemas, ó Deus, de depressão, alguns são problemas físicos. Ó Deus, Tu sabes a natureza do problema de cada pessoa. Nós entregamos cada uma delas nas Tuas mãos nessa noite. Que Tu possa, Senhor, conceder, ó Deus, a cura. Tu possa restaurar os enfermos, levantar, Senhor, aqueles que estão desanimados. Ó Deus, abençoa, Senhor,
a cada um desses nomes, ó Deus, fazendo a tua obra, Senhor, nestas vidas. E nos despede, Senhor, na tua paz, nos dando uma semana abençoada, ó Deus, guardando-nos, Senhor, do mal, preservando-nos, Senhor, a nossas vidas, a nossa saúde, cuidando, Senhor, do teu povo, cuidando, Senhor, da nossa saúde. Toma o nosso país, Senhor, nas tuas mãos, o nosso estado, a nossa cidade. Abençoa, Senhor, ó Deus, a cada um, Senhor, para que possamos colocar, ó Deus, a nossa fé somente em Ti, aquele que pode todas as coisas. Nos despede na Tua paz, assim oramos agradecidos em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós reunidos aqui, em casa e em todo lugar na face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.